Você já se perguntou por que seu gato de repente te morde enquanto você o acaricia? Ou por que surgem problemas inexplicáveis com a caixa de areia? Esses mistérios do comportamento felino não são atos aleatórios, mas sim uma linguagem complexa que muitas vezes ignoramos. Junte-se a nós nesta análise completa, onde revelaremos as chaves para decifrar os sinais sutis de estresse do seu gato e entender seus instintos de caça, transformando esses conflitos em uma convivência harmoniosa e, finalmente, garantindo seu bem-estar completo. Bem-vindo ao MeowTube, o canal para cat lovers. Parte 1. Erros de coexistência. O que fazemos que os deixa loucos? Erro número 1. Compreensão equivocada do contato físico. O contato físico é talvez a área onde as maiores discrepâncias entre as intenções humanas e a percepção felina se tornam evidentes. Há um gesto que significa conforto e afeto para um primata como nós, pode ser interpretado como uma restrição ou uma ameaça por um predador solitário e territorial. Acariciar o lugar errado é o erro mais comum. A barriga, por exemplo, representa a área mais vulnerável de sua anatomia, onde se localizam seus órgãos vitais. Quando um gato se deita e expõe a barriga, não é um convite para ser acariciado, mas sim a expressão máxima de confiança. Está comunicando que se sente tão seguro em sua presença que pode se dar ao luxo de baixar a guarda. Tocar nessa área é, portanto, uma traição a essa confiança, desencadeando um reflexo defensivo instintivo que frequentemente resulta em um arranhão ou uma mordida. Da mesma forma, o rabo e as patas são ferramentas essenciais para o equilíbrio, a comunicação e a exploração. Manipulá-los, especialmente o rabo, que é uma extensão da coluna vertebral, é altamente invasivo e desorientador. As áreas socialmente aceitáveis para contato entre felinos são aquelas ricas em glândulas odoríferas faciais, as bochechas, o queixo e a base das orelhas. Esfregar-se em objetos e pessoas é a maneira que eles encontram de marcar território e criar um cheiro de grupo, familiar e seguro. Acariciar essas áreas reproduz esse comportamento, fortalecendo o vínculo de uma forma que eles entendem e apreciam. Diretamente relacionada a isso está a síndrome da superestimulação. Muitos donos se surpreendem quando uma sessão de carinho aparentemente agradável termina com uma explosão repentina. Isso não é um sinal de transtorno bipolar felino, mas sim uma resposta neurológica previsível. O sistema nervoso de um gato é extremamente sensível. O atrito repetitivo na mesma área pode passar de agradável a irritante em questão de segundos, ultrapassando seu limite de tolerância. O gato dá sinais de alerta que precisamos aprender a interpretar. A pele das costas começa a tremer. O rabo passa de um movimento lento e suave para movimentos curtos e bruscos, e as orelhas viram para os lados ou para trás. Ignorar esses avisos força a interação além do seu limite, obrigando-o a usar um sinal mais enérgico, como morder, para comunicar seu desejo de que o contato pare. Outro erro crucial é levantar um gato do chão inesperadamente. Para um animal que depende do controle do ambiente e da fuga de ameaças para se proteger, ser erguido no ar sem aviso prévio é uma experiência aterradora. Eles perdem o controle das quatro patas, seu principal mecanismo de defesa e fuga. Essa perda de controle é interpretada pelo cérebro reptiliano como uma situação de extrema vulnerabilidade, semelhante a ser capturado por um predador. Mesmo que nossa intenção seja demonstrar afeto, a experiência é de puro estresse para eles. Para evitar esses erros, especialmente com um gato desconhecido ou recém-chegado, é crucial usar o truque dos 5 segundos. Em vez de se atirar sobre o animal, o procedimento correto é agachar-se até a altura dele, evitar contato visual direto e estender lentamente um dedo ou o dorso da mão. Deixe o gato iniciar o contato, aproximar-se, cheirar e, se estiver confortável, esfregar-se na sua mão. Se a resposta for positiva, você pode prosseguir com um breve carinho de no máximo 5 segundos na bochecha ou na cabeça dele e, em seguida, retirar a mão. Esse método respeita a autonomia do gato, permite que ele avalie a situação sem se sentir ameaçado e estabelece a base para uma interação baseada no consentimento mútuo. Erro número 2. A invasão dos sentidos. O mundo de um gato é uma tapeçaria tecida com sons e cheiros que mal percebemos.
Sua sobrevivência na natureza dependia da capacidade de detectar o menor farfalhar de uma folha ou o rastro de uma presa. Em nossas casas, essa hipersensibilidade muitas vezes se torna uma fonte de tormento. Ruídos altos e repentinos são seus principais inimigos. O aspirador de pó, por exemplo, não é apenas um objeto barulhento. É um monstro acústico que emite frequências altas e um rugido imprevisível que seu cérebro associa instintivamente a um perigo iminente e enorme. O mesmo acontece com o som de um liquidificador, uma furadeira ou um objeto pesado caindo. Essas explosões sonoras desencadeiam uma resposta aguda de estresse, inundando seu sistema com cortisol e adrenalina e forçando-os a buscar refúgio imediatamente. Nosso olfato, até 14 vezes mais potente que o nosso, é outra forma pela qual, sem percebermos, invadimos o espaço deles. Aromas que são agradáveis ou simplesmente agradáveis para nós podem ser quimicamente agressivos e opressivos para eles. Aromatizadores de ambiente, difusores de óleos essenciais, muitos dos quais são tóxicos para eles, perfumes fortes e principalmente produtos de limpeza com aromas cítricos ou de pinho são particularmente desagradáveis. Frutas cítricas, aliás, são frequentemente usadas como repelentes naturais para gatos. Ao encher nossas casas com esses aromas, não só criamos um desconforto constante, e como também mascaramos as sutis marcas de feromônios que eles deixam para se sentirem seguros em seu território. É como se alguém tivesse invadido nossa casa e pichado todas as nossas fotos de família. Por fim, o volume da nossa voz tem um impacto direto no estado emocional deles. Os gatos são extremamente sensíveis às inflexões tonais. Eles não entendem nossas palavras, mas interpretam perfeitamente o peso emocional de um grito. Gritar, discutir ou simplesmente falar em um tom excessivamente alto é percebido como agressão direta. Para eles, um som vocal alto e gutural é um sinal de ameaça, semelhante ao rosnado de um predador. Esse ambiente acústico hostil gera um estado de alerta e estresse crônico, o que pode levar a problemas comportamentais, como marcação inadequada de território ou agressão redirecionada. De falar com eles em um tom suave e calmo é essencial para comunicar segurança e afeto. Erro número 3. A língua que não entendemos. A comunicação felina é uma arte de sutileza. Enquanto nós dependemos muito da linguagem verbal, os gatos se comunicam por meio de um sistema complexo de posturas corporais, movimentos e vocalizações que muitas vezes passam despercebidos por um olhar destreinado. Ignorar a linguagem deles é como ter uma conversa com alguém usando fones de ouvido. Uma das frases mais importantes que devemos aprender a interpretar é chega. Antes de uma mordida ou arranhão, um gato quase sempre emite uma série de avisos. Um movimento rápido e brusco da ponta da cauda, como um chicote, indica irritação crescente. As orelhas, normalmente eretas e voltadas para a frente, começam a girar para os lados, assumindo uma posição semelhante à de um avião, ou ficam completamente achatadas contra a cabeça como sinal de medo ou agressão iminente. Lambidas rápidas e nervosas no focinho ou nariz são um sinal de ansiedade, uma tentativa de se acalmar em uma situação desconfortável. Reconhecer e respeitar esses sinais, encerrando a interação, é crucial para manter a confiança deles. Por outro lado, existem sinais que comunicam afeto e confiança, e devemos saber como retribuí-los. O mais significativo é o piscar lento. No reino animal, um olhar fixo e sem piscar é um desafio, uma ameaça. Quando um gato olha para nós e pisca lenta e deliberadamente, está comunicando que se sente completamente à vontade e não nos percebe como um perigo. É o equivalente felino a um beijo ou um sorriso. E a resposta correta para construir um vínculo de confiança é retribuir da mesma forma, olhar para ele gentilmente e piscar lentamente uma ou várias vezes. Essa simples troca de gestos fortalece a conexão e transmite ao animal que entendemos e respeitamos sua linguagem. Consequentemente, o contato visual direto e prolongado deve ser evitado a todo custo, especialmente com gatos tímidos ou desconhecidos. Enquanto na cultura humana pode ser um sinal de honestidade e atenção, no código felino é uma clara intimidação, uma demonstração de dominância que precede um ataque. Um gato que é alvo de um olhar fixo se sentirá encurralado e ameaçado, sendo forçado a escolher entre fugir, se esconder
ou se preparar para se defender. A maneira correta de olhar para um gato é com um olhar gentil. Semicerrando os olhos ligeiramente e desviando o olhar ocasionalmente, é importante demonstrar que nossas intenções não são hostis. Compreender essas regras básicas de etiqueta visual é essencial para nos apresentarmos como uma presença segura e não como uma ameaça em seu próprio território. Entender essas interações é apenas o primeiro passo. Na próxima parte, exploraremos como a própria casa do seu gato pode ser uma fonte constante de estresse. Se você quiser continuar desvendando o complexo mundo do seu amigo felino e não perder nada, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades. Parte 2. Redesenhando seu território para a felicidade felina. Muitos dos problemas comportamentais que atribuímos erroneamente ao mau temperamento ou defeito de um animal são, na verdade, daí uma resposta lógica e desesperada a um ambiente que ignora suas necessidades etológicas mais fundamentais. A casa que construímos para o nosso conforto é, da perspectiva deles, um território repleto de falhas de projeto, uma fortaleza sem muros e um restaurante com serviço ruim. Redesenhar o mundo deles não é um ato de indulgência, mas uma necessidade para o seu bem-estar físico e mental, um processo que nos fortalece como cuidadores, oferecendo soluções tangíveis e eficazes. Erro número 4. A crise da caixa de areia. A caixa de areia é, sem dúvida, o elemento mais crítico e, ainda assim, mais subestimado para o bem-estar de um gato doméstico. Para nós, é uma mera conveniência. Para eles, é um santuário, o lugar onde realizam uma de suas funções mais vulneráveis e ritualizadas. Ignorar suas rotinas é cometer o pecado capital da convivência felina. Manter uma caixa de areia suja. Os gatos são criaturas metodicamente limpas por instinto. Na natureza, enterrar suas fezes é uma estratégia crucial de sobrevivência para evitar alertar presas sobre sua presença ou predadores maiores sobre sua localização. Uma caixa de areia com cheiro de amônia devido ao acúmulo de urina ou saturada de fezes não só é repulsiva para o seu olfato sensível, como também contradiz diretamente esse instinto. Estamos forçando-os a retornar a um lugar que seu cérebro identifica como contaminado e perigoso. A consequência previsível é que o gato buscará uma alternativa que considere mais limpa e segura, como um tapete, um vaso de flores ou uma pilha de roupa suja. O descarte inadequado não é um ato de vingança. Deve mais sim uma crítica direta à nossa gestão das suas instalações sanitárias. A higiene deve ser diária e minuciosa, com a troca completa da areia e a limpeza regular da bandeja. A localização é igualmente importante. Colocá-la perto dos recipientes de comida ou água é um grande erro. Nenhum animal, incluindo humanos, gosta de comer perto do vaso sanitário. Esse instinto impede a contaminação dos alimentos por patógenos fecais. Forçar essa proximidade cria um conflito cognitivo que pode levar o gato a evitar uma das duas áreas, comprometendo seus hábitos alimentares ou de higiene. Da mesma forma, colocar a caixa de areia em uma área de grande circulação, um corredor, a entrada da casa ou perto de uma máquina de lavar barulhenta, submete o gato a um estresse desnecessário. Durante a eliminação, o gato está em uma posição de máxima vulnerabilidade. Ele precisa de um lugar tranquilo, com boa visibilidade das entradas, mas que ofereça privacidade, onde não se sinta exposto a emboscadas ou interrupções repentinas. Um canto tranquilo do banheiro ou um cômodo pouco usado são opções infinitamente melhores. Por fim, em casas com mais de um gato, é essencial aplicar a regra de ouro. N mais 1 caixas de areia, onde N é o número de gatos. Isso significa que para 2 gatos são necessárias 3 caixas de areia, para 3 gatos, 4, e assim por diante. Essa regra não é arbitrária. Ela reflete a complexa dinâmica social e territorial dos felinos. Mesmo que pareçam amigáveis, sempre existe uma hierarquia e uma competição latente por recursos. Ter várias caixas de areia, distribuídas em diferentes partes da casa, nos impede que um gato dominante bloqueie o acesso à única caixa de areia disponível, intimidando o outro e forçando-o a procurar alternativas. Oferecer múltiplas opções reduz a tensão social, elimina a competição por esse recurso vital e garante que cada gato sempre tenha acesso a um local limpo e seguro,
respeitando sua necessidade de escolha e controle sobre seu próprio território. Erro número 5. Estresse no comedouro e bebedouro. O ato de comer, que deveria ser uma experiência positiva, pode se tornar um suplício diário devido a utensílios mal projetados. O fenômeno conhecido como fadiga dos bigodes é um exemplo perfeito de como um detalhe que nos parece insignificante pode ser fonte de desconforto crônico. Os bigodes de um gato, ou vibriças, não são apenas pelos, são folículos táteis de alta precisão e profundamente enraizados em tecido nervoso e muscular. Funcionam como um radar, detectando mudanças nas correntes de ar e fornecendo informações espaciais. Quando um gato tenta comer em uma tigela funda e estreita, seus bigodes sensíveis esfregam e pressionam constantemente as laterais do recipiente. Essa sobrecarga sensorial é desconfortável, irritante e, com o tempo, dolorosa. Podemos observar um gato com esse problema tirando comida da tigela para comer no chão ou demonstrando relutância em comer, mesmo estando com fome. A solução é tão simples quanto eficaz. Use pratos ou tigelas largas e rasas que permitam ao gato acessar a comida sem que seus bigodes entrem em contato com as bordas. O fornecimento de água representa outro desafio evolutivo. Os gatos domésticos descendem de predadores de climas áridos. Daí seu instinto dita uma profunda desconfiança em relação à água parada. Na natureza, uma poça ou charco de água parada é um terreno fértil para bactérias e parasitas, uma potencial fonte de doenças. A água em movimento, como a de um riacho ou nascente, é instintivamente percebida como mais fresca, mais oxigenada e mais segura. Por essa razão, muitos gatos ignoram a água em sua tigela, mas ficam fascinados pelo gotejar de uma torneira. Uma fonte de água para gatos, que mantém o líquido em constante circulação e filtrado, apela diretamente a esse instinto ancestral, incentivando a hidratação adequada, algo fundamental para prevenir problemas renais e urinários, tão comuns na espécie. Além disso, o instinto também dita que eles separem o local onde comem do local onde bebem, e já que as presas capturadas podem contaminar uma fonte de água próxima, colocar a tigela de água a uma certa distância da tigela de comida respeita essa necessidade. Por fim, devemos considerar o ambiente social do restaurante. Ao contrário dos cães, que evoluíram para comer em matilha, os gatos são caçadores e comedores solitários. Para eles, comer é um ato que exige concentração e um ambiente seguro. A presença de outros animais, crianças correndo por perto, ou mesmo um humano olhando fixamente para eles, pode ser interpretada como a presença de um competidor ou um potencial predador. Esse estresse pode fazer com que comam muito rápido, vomitem após as refeições ou desenvolvam aversão ao local onde se alimentam. Cada gato, especialmente em casas com vários gatos, deve ter seu próprio espaço para comer, fora da vista dos outros, de onde possa fazê-lo no seu próprio ritmo e sem se sentir ameaçado. A solidão da sala de jantar não é sinal de comportamento antissocial, mas sim uma necessidade etológica para uma digestão sem estresse e uma experiência alimentar saudável. Erro número 6. A falta de espaços seguros. Em nosso mundo organizado e minimalista, muitas vezes nos esquecemos de uma necessidade fundamental dos felinos: a necessidade de lugares para desaparecer. Essa necessidade vital de se esconder não é sinal de medo patológico, mas sim um mecanismo de defesa essencial. Diante de um estímulo estressante, um visitante, um barulho alto, um conflito com outro animal, a primeira reação instintiva de um gato é se refugiar em um espaço pequeno, escuro e fechado, onde possa se sentir invisível e protegido. Caixas de papelão, túneis. E no interior de um armário ou o espaço embaixo da cama não são apenas lugares de descanso, são câmaras de descompressão, terapias de alívio do estresse que permitem ao gato regular suas emoções e observar o ambiente ao seu redor sem ser visto, até que a ameaça percebida tenha passado. Privar um gato desses esconderijos é como remover a válvula de escape de uma panela de pressão. É crucial enriquecer a casa com essas fortalezas improvisadas e respeitar seu uso, jamais forçando um gato a sair de seu refúgio. Igualmente importante é a dimensão vertical do território. Os gatos são criaturas tridimensionais. Sua segurança e status estão intrinsecamente ligados ao poder das alturas.
Como pequenos predadores que também podem ser presas, um ponto de vista elevado oferece-lhes uma dupla vantagem estratégica. Por um lado, lhe proporciona um mirante inexpugnável de onde podem observar seu domínio, antecipar perigos e planejar rotas de fuga. Por outro, os afasta do ruído e da atividade ao nível do solo, oferecendo um santuário de tranquilidade. Prateleiras transparentes, árvores para gatos e arranhadores altos não são luxos, são elementos essenciais da arquitetura felina. Permitem que o gato estruture seu território verticalmente, reduzindo conflitos em lares com vários gatos, multiplicando o espaço disponível e estabelecendo hierarquias, sem a necessidade de confronto direto. Um gato com acesso a áreas mais altas sente-se mais seguro, com maior controle e, portanto, menos estressado. Por fim, cometemos um crime silencioso quando negamos a eles o acesso à sua principal fonte de entretenimento passivo: a janela. Para um gato doméstico, a janela é sua conexão com o mundo exterior, seu cinema particular, sua TV para gatos. Observar o movimento das folhas, o voo dos pássaros e a passagem de pedestres e carros é uma forma indispensável de estimulação mental que previne o tédio e a apatia. O tédio é a causa oculta de inúmeros problemas comportamentais, incluindo a destruição de móveis e a lambedura excessiva. Bloquear a visão deles com cortinas blackout ou não providenciar um parapeito de janela ou um móvel próximo de onde possam observar confortavelmente os condena a uma existência monótona e sem estímulos. Garantir que tenham acesso visual ao exterior é uma das maneiras mais simples e profundas de enriquecer seu dia a dia e cuidar do seu bem-estar mental. Se você achou estas soluções para transformar sua casa em um verdadeiro santuário felino úteis, as agradecemos se puder curtir o artigo. Seu apoio é essencial para que este guia alcance mais pessoas que, como você, buscam melhorar a vida de seus companheiros felinos. Parte 3. Decifrando a mente felina. Instintos, rotinas e ansiedade oculta. Os problemas que se manifestam fisicamente muitas vezes têm origem num desequilíbrio psicológico, num conflito entre o software evolutivo do gato, concebido para a caça, a sobrevivência e a previsão, e o hardware da vida doméstica moderna. Compreender seus instintos primordiais, a importância crucial da rotina e as manifestações do estresse crônico é o passo final e mais significativo para transcender o papel de mero proprietário e se tornar o verdadeiro guardião do seu bem-estar mental e emocional. Esta é a chave para desvendar os segredos da sua mente e prevenir problemas antes que eles surjam. E erro número 7. O caos de uma rotina quebrada. O cérebro de um gato é, em essência, um mecanismo de relógio sofisticado, um cronômetro biológico aperfeiçoado ao longo de milênios para prever padrões e otimizar a sobrevivência. Seu senso de segurança não depende de paredes ou tetos, mas da previsibilidade. Eles esperam que os eventos-chave do seu dia, o aparecimento de comida, momentos de atividade humana, períodos de calma, ocorram em uma ordem consistente e em um horário regular. Por essa razão, a mudança é sua pior inimiga. Mudar de casa é o equivalente a um apocalipse territorial. Visitantes perturbam a estrutura olfativa e social do grupo. Até mesmo uma mudança em nosso horário de trabalho pode desregular completamente seu relógio biológico, gerando profunda incerteza. Quando seu mundo deixa de ser previsível, o gato entra em estado de alerta, constantemente se perguntando quando e de onde virá o próximo recurso ou a próxima ameaça. Esse estado de hipervigilância é energeticamente desgastante e um terreno fértil para a ansiedade. Essa rotina caótica muitas vezes leva a um inimigo silencioso: o tédio. Um gato cujo ambiente é estático e cujos dias carecem de uma estrutura previsível de atividades e descanso é um caçador sem presa, um estrategista sem um plano para executar. Essa falta crônica de estímulos é a causa oculta de muitos comportamentos destrutivos. Arranhar móveis, derrubar objetos ou miar excessivamente não são atos de maldade, mas tentativas desesperadas de autoestimulação, uma forma de liberar energia mental e física que não encontra uma saída construtiva. Em outros casos, o tédio pode se manifestar como apatia, a letargia e um aparente desinteresse pela vida, sintomas frequentemente confundidos com preguiça, mas que podem ser indicativos de depressão felina. Nesse contexto,
previsibilidade torna-se sinônimo de amor. Estabelecer e manter uma rotina estável é uma das maneiras mais eficazes de comunicar a um gato que ele está seguro. Horários fixos para as refeições, sessões de brincadeiras agendadas sempre no mesmo horário, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, seus picos naturais de atividade, e até mesmo rituais consistentes de saudação e despedida constroem uma estrutura temporal que sustenta seu mundo. Essa estrutura não só reduz o estresse do gato, como também fortalece o vínculo entre o humano e o felino. O gato aprende que seu cuidador é a fonte dessa previsibilidade, a constante confiável em seu universo. Dessa forma, aí uma rotina simples se transforma em um diálogo contínuo de confiança e afeto, muito mais eloquente do que qualquer carícia. Erro número 8. A verdade por trás dos ataques aos seus pés. O comportamento mais preocupante para muitos donos ocorre sob a proteção da escuridão. Ataques repentinos e ferozes a patas que se movem debaixo das cobertas. Longe de ser uma agressão aleatória, esse é o ápice da frustração de um predador. Ao longo do dia, o gato acumula uma reserva de energia instintiva de caça. Se essa energia não for canalizada adequadamente, ele buscará uma saída quando seus instintos estiverem mais aguçados. À noite, uma pata se movendo sob um cobertor imita perfeitamente uma presa escondida, desencadeando uma sequência predatória imparável. A solução não é a punição, mas a prevenção por meio da satisfação desse instinto. E 15 minutos de brincadeira intensa antes da última refeição da noite podem fazer toda a diferença. Uma sessão que simula o ciclo completo da caça, perseguir, caçar, capturar e matar um brinquedo, esgota sua energia física e satisfaz sua necessidade psicológica. Após essa caçada, uma pequena refeição fecha o ciclo, caça-captura-comida, induzindo um estado de calma e satisfação que promove a higiene e um sono profundo e reparador. Um erro fundamental que alimenta esse comportamento é brincar com as mãos. Quando usamos nossas mãos ou pés como brinquedos para um gatinho, estamos enviando uma mensagem perigosamente confusa, que a pele humana é um alvo de caça aceitável. O que é adorável em um animal de 500 gramas se torna um problema doloroso e potencialmente perigoso em um adulto com garras e dentes totalmente desenvolvidos. E o gato não faz distinção, ele simplesmente aplica o comportamento que lhe ensinamos. É imprescindível usar sempre um intermediário, um brinquedo, para direcionar a sequência predatória para longe do nosso corpo. Escolher o brinquedo certo é crucial. Os brinquedos mais eficazes são aqueles que simulam a caça da forma mais realista possível. Varinhas com penas ou iscas que se movem de forma errática e imprevisível são ideais, pois imitam o voo de um pássaro ou os movimentos de um roedor. Elas permitem que o gato vivencie toda a sequência de perseguição e captura. Apontadores laser, embora eficazes para exercícios, devem ser usados com cautela, pois a incapacidade de pegar o ponto de luz fisicamente pode levar à frustração. Se usar um laser, e a sessão deve sempre terminar apontando-o para um brinquedo físico que o gato possa matar e possuir. Oferecer esses substitutos de presa é a solução ideal para seus instintos predatórios, canalizando sua energia positivamente e evitando que nossos tornozelos se tornem seus campos de caça noturnos. Erro número 9. Estresse crônico e suas consequências. Todos os fatores analisados anteriormente, contato físico inadequado, sobrecarga sensorial, ambiente mal projetado, falta de rotina e frustração dos instintos, não são eventos isolados. São gotas d'água que, dia após dia, enchem o copo de estresse do gato. Quando esse estado de ansiedade se torna crônico, o inimigo invisível se materializa na forma de problemas de saúde muito reais. O estresse prolongado leva à liberação constante de cortisol, que suprime o sistema imunológico e gera inflamação sistêmica. Isso é particularmente evidente no trato urinário. A cistite idiopática felina, uma inflamação dolorosa da bexiga sem causa infecciosa aparente, está diretamente relacionada ao estresse ambiental. Da mesma forma, problemas de pele podem surgir quando um gato redireciona sua ansiedade para a lambedura compulsiva, chegando a se lamber a ponto de criar falhas no pelo ou feridas, alopecia psicogênica. O estresse crônico, portanto, não é simplesmente uma questão de felicidade, é um fator determinante na saúde física do animal.
É vital que os tutores aprendam a reconhecer os sinais de alerta de um gato cronicamente estressado, pois eles costumam ser sutis e fáceis de ignorar. Além de se esconder constantemente, um indicador importante é qualquer mudança nos hábitos relacionados à caixa de areia, seja urinar fora dela ou aumentar a frequência das idas. Alterações no apetite, tanto a diminuição quanto o aumento, podem ser significativas. Lambedura excessiva, especialmente na região abdominal e nas patas, é um sinal de alerta. Diminuição do interesse em brincar ou interagir, aumento da vocalização, especialmente miados tristes e noturnos, pupilas dilatadas em ambientes bem iluminados, ou uma postura corporal constantemente curvada ou tensa, são peças de um quebra-cabeça que apontam para um profundo sofrimento psicológico. Não ignorar esses sinais e buscar a causa raiz é crucial para uma intervenção oportuna. Em última análise, tornar-se o guardião da calma do seu gato é a maior prova de amor que você pode oferecer. Adoraríamos ler nos comentários qual desses pontos mais te surpreendeu e o que você descobriu sobre seu próprio companheiro felino. Sua jornada para entender a mente deles está apenas começando. Se esta jornada despertou seu interesse, junte-se a nós para desvendar o próximo grande mistério do reino felino,